Olá, crianças! Tia Dalma está com muita saudade de vocês. E hoje eu vim aqui contar uma história para vocês, uma história muito legal. E a história que está aqui, ó, neste livro chamado Bíblia, que é a Palavra de Deus. Nós vamos aprender uma história muito legal que realmente aconteceu, né? E essa história está aqui na Palavra de Deus. Quem já sabe, vai só recordar. E quem não sabe, vai aprender essa história muito legal. Antes de nós iniciarmos, vamos cantar aquela música? Aprender, aprender. É hora de ouvir a história. Atenção, atenção. É hora de ouvir a história. Então nós vamos hoje aprender um pouquinho sobre Josias. Josias é um personagem bíblico que teve que fazer uma escolha. Então a nossa história de hoje tem como tema a escolha de Josias. No nosso dia a dia, nós temos escolhas a fazer, não é mesmo? Olha a carinha feliz aqui, demonstrando que tem escolhas que são fáceis. A gente pode, escolher entre o leite e o suco, entre o pão e o bolo, entre uma viagem ou um presente no dia do aniversário, entre uma roupa e outra. Então, essas coisas são escolhas fáceis, porque todas as coisas são boas. Mas às vezes nós temos que fazer escolhas difíceis. E essas escolhas nós temos que pensar e fazer a escolha certa. Olha o rostinho triste, porque às vezes nós escolhemos, e não sabemos muito bem escolher. Porque nós temos que escolher entre uma coisa boa, uma coisa ruim, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que é mal. E às vezes nós sabemos qual é a escolha certa, mas é difícil da gente fazer a escolha certa. Então hoje nós vamos estudar sobre a escolha de Josias. Qual foi a escolha de Josias? O que ele teve que escolher? Então nós vamos ver hoje sobre essa escolha. Bom, todos vocês devem se lembrar que o povo de Deus estava escravo lá no Egito. E Deus tirou eles de lá com mão poderosa, livrou eles da escravidão e eles saíram de lá vitoriosos, passaram pelo Mar Vermelho e foram caminhando pelo deserto até chegar na terra de Canaã. E durante esse trajeto, o líder Moisés, que era o líder deles, depois Josué, Deus deu a eles os mandamentos, as leis, que era em rolo, não era como a Bíblia de hoje, em rolo, por isso que está assim, ó, segurando como se fosse um rolo. Então ali estava escrita todos os mandamentos de Deus, e Deus falou ao povo assim: se vocês me obedecerem, vocês serão felizes, eu vou abençoar vocês, mas se vocês não obedecerem, vai ter disciplina para vocês, vai ter a consequência do erro de vocês. E naquele momento o povo queria fazer aquilo que era certo, queria escolher fazer a coisa certa. E tinha vários mandamentos, como não adorar outros deuses diante deles, não fazer imagem de escultura, respeitar o pai e a mãe e tantos outros, muitas outras orientações para o povo de Israel, o povo de Deus. E o povo prontamente estava feliz demais, porque Deus tinha tirado eles da escravidão do Egito. Nós vamos obedecer, nós vamos escolher servir ao Senhor, só a Ele, nós vamos fazer só aquilo que Deus está nos orientando, nós vamos obedecer. E assim foi. O povo depois começou a ter reis, e os reis eram líder de Deus para o povo. Então muitos reis continuaram obedecendo ao Senhor, a Deus, fazendo somente aquilo que Deus queria, agradava, honrando a Ele, respeitando a Deus, cumprindo seus mandamentos. Mas depois surgiram reis que foram desobedientes.
E esses reis, um deles nós vamos estudar hoje, é o rei Manassés. O rei Manassés, olha a cara dele. Ele foi um rei muito mau. Ele tinha coroa, ele era o rei do povo de Deus, mas ele fez tudo aquilo que não agradava a Deus. Como líder do povo, ele tinha que orientar o povo a obedecer a Deus, mas ele não fez isso. E aí, lá, eles adoravam outros deuses, deuses de povos, outros povos que não era o Deus deles, o Jeová Jiré, o Deus que livrou eles da escravidão do Egito. Então, Manassés foi um rei muito mau, porque ele escolheu desobedecer a Deus. E aconteceu uma coisa muito difícil com o rei Manassés. Ele foi levado cativo para um outro lugar, um outro país. E quando ele foi preso ali, ele se entristeceu. E ele realmente entendeu que ele estava desobedecendo e que aquilo era uma disciplina do Senhor por todos os seus erros. Porque todo erro tem uma consequência, não é, crianças? Quando você escolhe não obedecer o papai e a mamãe, sabe que vai vir uma disciplina. Porque o papai e a mamãe falam, faça isso, aí você não faz, você faz outra coisa, desobedecendo. Então vai ter uma disciplina. O pai e a mãe às vezes vai tirar o celular de você, ou não vai te dar um presente que tinha prometido. Então isso é uma disciplina pelo erro. E o pai que ama, ele disciplina. Então Deus, como amava o povo de Deus, como amava o rei Manassés, levou até a ele a disciplina do Senhor. E Manassés reconheceu que realmente estava errado e ele se arrependeu e Deus deu novamente o reinado para ele. Ele continuou reinando ali sobre o povo de Deus e ele procurou fazer aquilo que era certo, né? Procurou fazer aquilo que era certo e o povo, alguns, né, obedeciam, outros não, porque eles já estavam acostumados a desobedecer. E o rei Manassés, ele morreu, né? E ele morreu e depois, quem veio depois dele? Era sempre assim um filho mais velho. E ele tinha um filho chamado Amon. E Amon foi o rei no lugar de Manassés. Só que Amon também fez tudo que era errado. Ele fez pior ainda do que o seu pai, o rei Manassés. Ele levou o povo à idolatria, a adorar deuses de outros povos, a adorar imagens, tudo aquilo que Deus condenava, tudo aquilo que Deus falou, não faça. E eles estavam fazendo. Então Amon foi um mau rei, ele escolheu desobedecer e fez aquilo que era mal aos olhos de Deus. Só que Amon morreu, ele reinou só 2 anos e pouco. E ele morreu. E agora, quem vai ser rei no lugar de Amon, rei do povo de Deus? Bom, aí vai vir o filho de Amon. Quem é o filho de Amon? Josias. Então Josias é o filho de Amon. E agora ele estava com a responsabilidade de ser rei do povo de Deus. Olha a responsabilidade dele. Só que tinha um problema. Ele tinha somente 8 anos. Você tem 8 anos? Imagine você sendo o rei de um povo numeroso, um povo desobediente, que era o povo de Deus, mas era desobediente. E Josias agora está com essa responsabilidade de ser rei do povo de Deus. Ele só tinha 8 anos. E agora, o que fazer? E Josias, ele começou o seu reinado, né, com 8 anos, e ele começou a observar tudo aquilo que as pessoas faziam. E ele não gostava, com certeza, daquilo, da idolatria, do povo rebelde, fazendo aquilo que não agradava a Deus. E com certeza, Josias deve ter aprendido com seu avô Manassés, depois que ele se arrependeu. Com certeza, Josias aprendeu muitas coisas boas com o seu avô
Manassés, aprendeu a amar a Deus, a obedecer a Deus, a respeitar a Deus e cumprir os seus mandamentos. Só que Josias estava num ambiente muito difícil, onde as pessoas não queriam saber de Deus. Sabe o que acontecia lá? Vou colocar. O povo de Deus adorava imagens e Deus falou: não faça para vocês imagem, porque Deus reprovava isso e eles faziam imagens para adorar, eles esqueceram de Deus. Isso aqui é o templo, a igreja estava fechada, há muitos anos que o povo não se reunia na igreja para adorar a Deus. Nós estamos vivendo hoje uma situação muito difícil, que é a pandemia, e nós não podemos, e não devemos nos reunir na igreja, Então, está sendo um tempo difícil para mim, com certeza para vocês também, de não poder se reunir para louvar, para adorar, para aprender. Mas naquela época o povo de Israel não estava nem aí. A igreja estava fechada há muitos anos e eles nem queriam saber de ir à igreja. A igreja estava fechada. Quando Josias fez 16 anos, ele já estava um tempinho no reinado, e ele fez uma escolha. Eu não quero saber de desobedecer a Deus, eu quero obedecer a Deus, mesmo que o meu povo não queira, eu vou obedecer a Deus, eu quero fazer o que é certo, porque ele via tudo de ruim acontecendo, os pecados das pessoas, e ele sabia que os pecados, a desobediência afastava Deus do povo, É porque o pecado nos afasta de Deus. E ele tomou uma decisão, mandou tirar todas as imagens, mandou limpar todos os locais que tinham imagens, os altares de outros deuses. Ele mandou acabar com tudo e falou assim: vamos reformar a nossa igreja. Vamos lá, a igreja está acabada, está fechada há muitos anos. Vamos reformar a igreja para que a gente possa ir adorar o Senhor. E isso aconteceu. O sacerdote Ilquias, ele foi com muitos homens lá na igreja, e quando chegaram lá na igreja, começaram a reforma, a limpeza, tirando a poeira, tirando tudo aquilo que não estava bom, estava sujando a igreja, e começaram uma reforma. E o sacerdote Ilquias achou, sabe o que? Lá na igreja, o livro da lei, que estava perdido. O livro da lei estava perdido dentro da igreja. E o povo nem estava fazendo, nem estava sentindo falta, Mas a lei de Deus, os mandamentos de Deus estavam lá dentro da igreja. E quando o sacerdote Ilquias achou, falou assim: nossa, é o livro da lei. O livro da lei está aqui todo empoeirado, todo aqui jogado dentro do templo. Aí ele falou assim: deu ao escrivão Safã, falou assim: leva até o rei. Quando chegou lá, o escriba começou a ler o livro da lei. Quando ele começou a ler o livro da lei para o rei Josias, olha, o rei Josias ficou assim, muito triste, muito triste. Sabe por que ele ficou muito triste? Ele era o rei, Por que ele ficou muito triste? Porque ele entendeu que o povo não estava obedecendo a lei e ia ter consequências para o povo de Deus por causa dos seus pecados. Ia ter a disciplina. Não falei da disciplina? Porque quando nós erramos, nós temos a disciplina. E o povo de Deus ia todo passar por uma disciplina por causa da desobediência. E aí o rei Josias ficou muito triste,
E ele pediu a Deus, né, misericórdia para o povo. E ele falou assim: agora todos nós vamos adorar a Deus, só vamos adorar a Deus. E ele, de certa forma, deu uma ordem. Ele deu uma ordem. Todos nós vamos adorar a Deus. Todos nós vamos servir a Deus. Porque ele era o rei, ele podia dar ordens, né? Então ele falou: todos nós vamos adorar e vamos servir a Deus. E fez uma limpeza em todos os lugares, fez uma limpeza no templo. E vocês sabem, não tem a festa da Páscoa que Deus ordenou ao povo depois que saiu da terra do Egito, né? E o povo, ó, há muitos anos que não celebrava a festa da Páscoa, em gratidão a Deus por tudo que ele tinha feito ao povo, né? A libertação da escravidão. E aí Josias pôde fazer com que o povo festejasse, comemorasse a festa da Páscoa. E o povo comemorou a festa da Páscoa, e o povo fez tudo aquilo que o rei Josias queria e que Deus queria também, né? E o rei Josias, ele foi rei por muitos anos. E por muitos anos o povo foi feliz. Por muitos anos, enquanto ele foi rei, o povo procurou obedecer a Deus. O povo procurou servir a Deus, adorar somente a Deus, servir somente a Deus. E o povo foi muito feliz no reinado do rei Josias, porque Josias, mesmo um menino, ele fez a escolha de servir a Deus, embora todo o seu povo não quisesse nem saber de Deus, mas ele decidiu: eu vou servir a Deus, eu quero amar a Deus, eu quero obedecer os mandamentos de Deus. Ele queria guardar a palavra de Deus no seu coração para ele não pecar contra o Senhor. E assim foi no reinado de Josias. Josias foi um maravilhoso rei, porque ele levou o povo a viver de acordo com os mandamentos de Deus. E também, vamos finalizar aqui. Aqui nós temos um coraçãozinho triste, um coraçãozinho com uma cruz e um coraçãozinho com a palavra de Deus. Quando nós não queremos obedecer a Deus, nós estamos em pecado. E o que acontece? O pecado nos afasta de Deus. Deus nos criou e Ele nos criou para o seu louvor, para servir a Ele. E quando lá no Jardim do Éden, Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles pecaram. E todos nós que nascemos depois também somos pecadores. Já nascemos separados de Deus. Por quê? Por causa do pecado. E tudo que nós fazemos no dia a dia também. O que é pecado? Pecado é desobedecer a Deus. É tudo aquilo que eu penso, que eu falo, que eu faço, que não agrada a Deus. Então, o que é pecado? É tudo aquilo que eu penso, que eu falo, que eu faço, que não agrada a Deus. Então, a pessoa, quando não quer agradar ao Senhor, servir ao Senhor, o seu coraçãozinho está pesado de tanto pecado e nós não conseguimos ser felizes longe de Deus. Nós só somos felizes pertinho de Deus, servindo a Deus, amando a Deus. Então nós estamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados. Mas há uma solução. Deus, por tanto nos amar, Ele enviou Jesus para morrer na cruz por nós. Então Jesus é o caminho que nos leva até Deus, não somente a obediência à palavra, não. O que nos leva até Deus é o sangue de Jesus vertido na cruz. E Ele é o caminho que nos leva até Deus. E quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nosso Senhor, nós temos paz, nós garantimos um lugar no céu. Olha que legal, que importante! Garantir um lugar no céu para
nós estarmos com Deus um dia, com Jesus um dia. Olha que maravilhoso vai ser. No céu não vai ter enfermidade, não vai ter tristeza. No céu é só louvor e adoração. E depois que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós precisamos crescer na sua palavra, no conhecimento da sua palavra, aprendendo da palavra do Senhor, guardando a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra Ele. E também, há muitos anos atrás, quando eu era uma menina também, eu tive que fazer uma escolha também, entre obedecer a Deus e obedecer ao mundo, a fazer as coisas pecaminosas, as coisas do mundo. E eu escolhi, assim como o rei Josias, escolhi servir a Deus, escolhi amar a Deus, porque Deus me criou para Ele, Deus me salvou através de Jesus. Então eu escolhi servir a Deus. Olha, eu vou falar para vocês, hein? Eu não me arrependo. Tem muitos anos já que eu sirvo ao Senhor e eu não me arrependo, porque servir a Deus é maravilhoso, é muito bom. E você já escolheu servir a Deus? Já decidiu se você quer escolher a Deus ou se você quer primeiro aproveitar as coisas do mundo? Porque o mundo, infelizmente, nos oferece muitas coisas que às vezes parecem ser boas, mas não são boas. São coisas que nos distanciam de Deus e nós devemos deixar essas coisas de lado. Então Deus, Ele te ama. Deus tem o melhor para você. Deus quer te salvar através de Jesus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que você que crê nele não pereça, não fique longe dele, mas tenha a vida eterna. Tem uma música que diz assim, ó: Jesus é meu, Jesus é meu, se você quiser ele também é seu. Jesus é meu, Jesus é meu, se você quiser também é seu. Ouve a mensagem, toma coragem, deixa a bagagem e segue a Deus. Ouve a mensagem, toma coragem, deixa a bagagem e segue a Deus. A bagagem é tudo aquilo que não é bom, todo pecado, toda desobediência, tudo aquilo que nos afasta de Deus, isso é a bagagem. Então vamos deixar essa bagagem do pecado e vamos seguir a Deus. Vamos lá para você aprender? Jesus é meu, Jesus é meu, se você quiser ele também é seu. Jesus é meu, Jesus é meu, se você quiser ele também é seu. Ouve a mensagem, toma coragem, deixa a bagagem e segue a Deus. Ouve a mensagem, toma coragem, deixa a bagagem e segue a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu amor tão grande por nós. O teu amor, ó Pai, porque o Senhor nos ama e o Senhor às vezes nos disciplina, porque nós somos pecadores, somos falhos. Nós te agradecemos pelo teu grande amor por nós. E eu lhe peço neste momento por cada menina, por cada menino que está vendo, ó Pai, esse vídeo, que possa ser tocado pelo teu Santo Espírito. Aqueles que já te aceitaram como Salvador, firme os seus passos no teu caminho. Aqueles que ainda não te aceitaram, faz com que eles possam entender a tua palavra. Desvenda os seus olhos para que eles vejam as maravilhas da tua lei. Abençoe suas vidas, proteja-os de todo mal e ajude, ó Pai, para que cada um possa te servir. Seja abençoando suas famílias também, ó Pai. Abençoe cada criança. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Beijo da tia Dalma para todos vocês.